pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Express, o Biblioteca Submersa. Hoje nós vamos tratar de um livro excepcional. É uma pesquisa bastante adentrada, não é? Que eu descobri ano passado, né? Eu descobri na lista de leitura se não me engano, ele é o editor da Rixdorf, que é uma editora berlinense. Ele tem um blog que chama Strange Flowers, é o James Conway, né? Tem um blog que chama Strange Flowers, e nesse Strange Flowers tem listas de livros que ele publica todo ano, dos livros mais ou menos indicados daquele ano e dos que foram anunciados que, digamos, são de interesse, chama Secret Satan Book List, e é espetacular, é a melhor lista da internet de livros que eu conheço, né? Já vários livros dessa lista eu corri atrás e valeu muito a pena. E ele, mais ou menos como eu, é um pesquisador, ou o Fábio Wack, né, um pesquisador que trabalha as vanguardas e as contradições desse período histórico, né, que vai do século XIX ao século XX. E ele tinha anunciado uma edição nova de um livro, que é justamente esse livro que eu vou comentar hoje, que se chama Secret Germany, subtítulo Stephen George and His Circle. Não tem o livro físico, infelizmente. É um livro belíssimo, né? Eu gostaria muito de ter o livro físico, mas bastante caro, né? É da Cornell University. O autor é o Robert Norton. Ele é um professor da Cornell University. E, enfim, era uma edição nova, acho que em capa dura. A edição original é de 2002, né? E é um livro fenomenal, assim, é um dos grandes, provavelmente é o estudo definitivo em língua inglesa do poeta Stephen George. Estou falando George, mas eu não sei direito a pronúncia do nome dele. Eu acho que provavelmente deve ser Stephen George, sim, porque ele tinha uma ascendência francesa, né, e tal. E é um livro que ele tem facetas muito interessantes. E a abordagem dele é muito interessante, né? Foi escrito, como eu disse, em 2002, resultado de uma pesquisa gigantesca, né, na obra do Stephen George, que é bastante documentada na Alemanha, é um autor bastante importante, um autor, não sei se exatamente muito lido, mas assim, é uma referência muito importante na poética alemã do século XX, né, com desdobramentos, a gente vai ver com muitos desdobramentos, mas assim, com desdobramentos imediatos na literatura do Entre Guerras, um pouquinho antes da Primeira Guerra também, ele já começou a ter uma certa influência lá por 1909, e a poesia dele começou a ter ainda mais influência depois da Primeira Guerra. É uma poesia... Bom, vou falar primeiro um pouco do livro, da proposta. É uma biografia, de fato, mas é uma biografia que faz uma análise política muito refinada e seria muito interessante lançar esse livro no Brasil, eu acho impossível. Um livro tão alentado, são quase em torno de 500 páginas, né? Um livro, muitas referências. Ele é escrito assim como um romance policial, mas quase, né? Ele tem uma linguagem muito rápida, muito ágil e muito bem escrito também. Tem várias traduções dos primeiros versos do George, das primeiras experiências, né? Eu também vou comentar um pouco sobre essas experiências. Primeiras experiências como demiurgo de linguagem, vamos dizer assim, do George. E então é uma pesquisa seríssima, né? Mas por que eu acho interessante publicar no Brasil? Porque ele trata de dois temas que são essenciais, que é a relação entre negar uma cultura dominante a partir da propagação de uma possibilidade de construção cultural ou política, muitas vezes, de uma espécie de aristocracia ou digamos assim, de um pensamento excludente, né? Quer dizer, é como se a população em geral teria um pensamento naturalmente burguês ou redutor, e essa população em geral não poderia ter acesso às benesses da alta cultura, em concorrência com um pensamento de subversão, que percebe que a cultura dominante ela tem uma estrutura de exclusão daqueles indivíduos ou daquelas poéticas ou daquelas
percepções de universo, de mundo, de linguagem, que não são aceitas ou que são consideradas inadequadas num contexto tanto moral quanto político, né? Ou seja, que a moralidade e a política determina a construção cultural e que existe uma segregação, né, dessa construção. Aí que está. A questão é, essa resposta precisa ser um outro tipo de segregação ou ela precisa ser uma resposta mais estratégica e que conte com a possibilidade de subversão e, portanto, de democratização, né? É um Isso por um lado. Por outro lado, não é? Esse primeiro princípio é importantíssimo, né? O segundo princípio, e dialoga diretamente com as questões que nós temos hoje em dia, as questões de justamente de um país que passou por uma espécie de guerra civil invisível, né, o Brasil, porque existe um clamor por pacificação de algumas classes, de alguns grupos sociais, sendo que não houve uma guerra em si, não é? Mas é como se houvesse, né? Então, esse clamor de pacificação passa por um processo cultural e educacional, e aí realmente entra esse conflito. Por outro lado, existe a própria posição do poeta, e o livro ele é muito sutil e muito interessante em trabalhar como uma posição subversiva ela é contraditória, né? Na verdade, ela apresenta elementos que não, digamos assim, não existe uma superação de certa possibilidade de contradição na posição do poeta, né? Que é uma posição extraordinária, porque o indivíduo que se coloca fora da cultura dominante, ele é extraordinário em si mesmo, e essa posição extraordinária gera um princípio também excludente, né? Então ele vai trabalhar muito bem essa ideia maturada no simbolismo, digamos assim, tardio, né? Especialmente do Mallarmé, né? Mas é óbvio que a gente vê os reflexos já no Baudelaire, né? Ah, que é justamente essa tensão entre um princípio aristocrático e um princípio popular, né? E isso eu acho que é essencial na cultura, na discussão cultural do Brasil hoje, que gira em torno, essa discussão cultural deveria girar em torno justamente da ideia de Filisteu, né, surgida ali no romantismo alemão, e que vai, como um ping-pong, né, esse conceito vai para lá e para cá por toda a Europa, durante todo o século XIX, início do século XX, até chegar nas vanguardas, inclusive, que é justamente como reagir diante da instrumentalização, da banalização ou da destruição, redução, destruição da cultura, que são os princípios da sociedade organizada, com suas academias, seus arcontes e tudo mais, né? E o George viveu na pele essa contradição que é documentada minuciosamente no livro de Norton, né, no The Secret Germany, porque o que acontece é que o Stephen George ele sempre se colocou como um indivíduo marginalizado dentro daquela sociedade. E é interessante que o contexto que o Robert Norton evoca é muito complexo, né? Quando nós pensamos na Alemanha do Segundo Reich, né, ou na Alemanha bismarckiana, que foi uma Alemanha assim que teve um progresso, digamos assim, econômico fulminante, né, como nenhum outro país da Europa antes, talvez só a Inglaterra, mas a da Inglaterra foi até demorado, mais demorado, né, que o da Alemanha. É, Nós tendemos a pensar, de uma certa forma, até de um ponto de vista de progressismo, mas não era. E o Norton ele desmonta isso e vai mais ou menos estruturando como foi uma, digamos assim, uma industrialização, uma modernização reacionária ao extremo na Alemanha. Então, assim, o surgimento do nazismo em 1920, né, depois da Primeira Guerra, não foi só por conta do revanchismo devido ao Tratado de Versailles, né? O surgimento do nazismo foi meio que uma espécie de conclusão lógica de toda aquela cultura nacionalista, chauvinista e extremamente, digamos assim, agressiva, guerreira, já formada, né, numa espécie de espírito guerreiro, porque a Guerra Franco-Prussiana foi em 1871. Então, a Primeira Guerra aconteceria ali quase 40 anos, em torno de 40 anos depois, né?
Então, já faz tempo que, né, que a Alemanha está se preparando para guerras e para crescimento com base em guerra, em domínio, em derrota de inimigos, em unificação, em, em tomada de territórios de outros povos ou territórios livres para expansão do próprio país. Então essa proposta está na própria e o Norton demonstra bem isso. Ela estava moldando a cultura alemã de uma tal maneira que mesmo intelectuais como Max Weber e muitos outros acadêmicos intelectuais, né, alemães e, dos melhores centros de pesquisa em Berlim, né, eles tinham uma tendência a, digamos assim, ao nacionalismo e a essas ideais bismarckianos. Inclusive é interessante porque o George ele vem de uma região na fronteiriça com a França, né? E ele tem uma formação católica bastante intensa. Essa formação, aliás, vai influenciar toda a concepção que ele vai desenvolver. E essa formação entrava em choque porque a cultura protestante desenvolvida com Bismarck e com o Segundo Reich era uma cultura guerreira. Era uma cultura que excluía outras religiões automaticamente. Então ele teve muito conflito, foi difícil para ele estudar, né? A formação dele foi difícil, ele nasceu ali por volta de 1870, né? Então a formação dele foi uma formação custosa, 1870 e poucos, por aí, né? Foi uma formação difícil porque ele tinha que lidar, né, com esse universo nacionalista agressivo e a reação dele foi, como eu disse, buscar na linguagem uma espécie de salvação. Então ele se tornou um demiurgo da linguagem. Ele inventou idiomas inicialmente, uma espécie de língua latina franca, né, invenção dele, para escrever inclusive foi para escrever os poemas dele, antecipando um autor que eu menciono muito aqui, que é o Júlio Solar, o argentino, né? Então ele inventou um idioma para escrever os poemas dele. Isso não deu muito certo, mas ele continuou nessa cena da linguagem. E é aí que a gente entra nas questões que eu mencionei, porque o que, que acontece? De certa forma, o George, ele evitava a sociedade, ele buscou uma espécie de isolamento através da construção da linguagem daquela sociedade mobilizada já, né? Então, isso é importante notar. Era uma sociedade já mobilizada. Na Primeira Guerra caiu como uma luva nisso. E mesmo o nazismo, né? A mobilização, uma vez realizada, é difícil de desfazer. Pessoas que entendem a sociedade como uma espécie de tecido ou de estrutura militarizada, essas pessoas são as mais difíceis de você convencer, exatamente por elas não serem militares. Não, elas veem a sociedade, o universo como uma guerra, a cultura como uma guerra, e é difícil para elas entender que não é uma guerra, né? Entende? Então, a sociedade alemã vivia isso numa proporção imensa. Então, o George ele vivia esse universo e ele buscou uma espécie de fuga, né? Só que essa fuga, isso que é interessante, era uma fuga baseada numa ideia de autoridade. E essa ideia de autoridade, que é como eu mencionei, a autoridade do poeta, advinda da sua própria marginalização social, de se colocar contra, ou pelo menos se colocar fora dessa sociedade, contra não era bem exatamente o caso do George, mas fora dessa sociedade, significa, por outro lado, que essa autoridade ela não pode ser exatamente questionada. O livro ele pinta com muita vivacidade nos primeiros capítulos, né? E é um capítulo imenso, assim, de umas 30 páginas ou 40, a visita de George a Paris quando ele consegue encontrar uma Mallarmé da última década do século XIX, já praticamente no final da vida, né? O Mallarmé, ele tinha um cenáculo, né, que visitava ele com certa frequência. Acontece que essas pessoas, né, que visitavam ele, elas não podiam, de certa maneira, isso meio que se convencionava, não é? O Mallarmé achava isso ótimo, mas se convencionava ao redor do poeta, ele não podia ser questionado, né, não podia haver um questionamento direto das posições do Mallarmé. Então ele tinha uma autoridade que se tornava
um princípio autoritário. É curioso isso, né? A autoridade do poeta se torna um princípio autoritário. E o George buscou isso toda a carreira dele e conseguiu. E ele criou um círculo ao redor dele de pessoas que o, digamos assim, que o encaravam como uma espécie de uma mistura de profeta com visionário, seer, né, aquele termo em inglês. E uma pessoa assim não é questionado. Você aproveita e escuta o que ela tem para falar, que era assim com as reuniões do Mallarmé, né? Então é essa posição que eu falei, né? Como a posição de um poeta que subverte ou se coloca fora de uma sociedade às vezes muito autoritária ou muito, digamos assim, conflituosa, essa situação cria uma possibilidade autoritária única, né? Que não tem a ver com o autoritarismo mais político, né? Por exemplo, do D'Annunzio, né? Que a gente já comentou aqui antes. É um outro tipo de autoritarismo, tanto que de fato no final da vida um dos membros do círculo do George era justamente Stauffenberg, que vai ser um dos caras que vai Klaus, né, Stauffenberg, von Stauffenberg, vai ser um dos sujeitos que vai tentar matar Hitler naquele famoso atentado. O próprio George vai recusar, como o Junger, né, o Ernst Junger, ele vai recusar a digamos assim, com horror até, essa associação imediata ao nazismo, ao partido, pelo menos nazista, embora alguns conceitos fundamentais para o nazismo, como sangue, solo, até termos, né, que viraram poemas ou versos dele, como sangue, solo e a ideia do terceiro Reich, ele que moldou, né? Mas ele tinha um horror, evidentemente, ao nazismo pela estrutura plebeia da coisa toda, popularesca, né, popular, no sentido de partido, de estrutura partidária. E ele morreu, inclusive, no exílio na fronteira com a Suíça, né? É uma situação, como eu disse, similar à do próprio Ernst Junger, que também foi alguém que moldou conceitualmente o nazismo, mas foi denunciado pelo próprio nazismo, recusou uma proximidade maior do partido, embora tivesse lá a sua, digamos assim, identidade como militar, como Juncker, né? E, enfim, é bizarro, né? Porque não é tão simples quanto simplesmente, esse autor, esse escritor aderiu ao nazismo. Ele aderiu, né? Tecnicamente não, no caso do George, mas espiritualmente talvez sim, mas não exatamente ao nazismo, né? Então é uma situação muito complicada, é uma situação que gera uma série de debates possíveis, é uma situação que nós vamos enfrentar muito no futuro, porque são pessoas com as quais você não pode, as pessoas com as quais você não pode excluir, você precisa conviver, descobrir maneiras de conviver, algumas estão em pontos de poder, algumas estão funcionários concursados, enfim, né? Como na própria Alemanha. E eu acho que o livro do Norton ele oferece muitas possibilidades de reflexão a respeito disso, que não é algo tão simples, não é algo ah, que você possa escrever num sofisma moralista, não é? Numa imagem simplificada moralista ou numa imagem simplificada moralista que você mesmo cria para vender ideias, né? Para vender ideias, quaisquer que sejam. O mais interessante, contudo, assim, no fim das contas, é que, lendo o livro, eu descubro que o George nunca publicou seus livros de poesia. Tem um livro dele publicado no Brasil, vou deixar na referência, só se encontra no estante virtual. Evidentemente, um autor difícil de ser republicado no Brasil. Mas ele publicou a vida inteira por private presses alemãs, né? Eu vou inclusive atrás dos livros para ver o design, para inspirar outros livros da Rafus Press. E então, de certa forma, ele foi também, ele visitou Londres, né? Ele teve contato com Oscar Wilde, provavelmente com os livros da Kelm Scott Press, talvez não com William Morris. E ele valorizou muito as private presses alemãs da época. Então é mais digamos assim, um traço instigante desse autor único,
pouco lido, pouco conhecido, mesmo na Alemanha, o próprio Norton fala isso, mas que tem um aspecto biográfico, um aspecto de obra, né, que o livro do Secret Germany casa muito bem, que são singularíssimos e lançam luzes muito relevantes para as discussões políticas do nosso tempo e para as discussões sobre posicionamentos, né, políticos do nosso tempo e a responsabilidade em torno desses posicionamentos. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.